Olá, sejam bem-vindos ao CosmicCast, a série em vídeo mais antiga do YouTube brasileiro sobre jogos clássicos. Hoje eu estou aqui com o PC Engine. Olha ele, já tivemos com ele aqui. Falamos muito do PC Engine no Cosmic Effect. Mas este episódio não é sobre exatamente ele, quase ele. Engraçado. É sobre o Super Graphics. Vamos tratar inteirinho sobre o Super Graphics. Super Graphics foi um sucessor do PC Engine. Ele ficou só no Japão, pelo que eu percebi, só foi lançado no Japão. E ele é um pequeno update com relação ao PC Engine e ao TurboGrafx, né? Nos Estados Unidos você sabe que o PC Engine é o TurboGrafx, chamado de TurboGrafx. Então a NEC tomou essa decisão de fazer esse update. Esqueci o ano, deve ser que você está com a internet aí na ponta dos dedos, acho que foi 90, 91. E lançou o Super Graphics. O que é que o Super Graphics tem que o PC Engine não tem? Primeiro, um chip a mais de vídeo. Um chip a mais, acho que é uma réplica do outro chip. O PC Engine, ele notoriamente não tem condições de fazer paralaxe em hardware, né? Mover dois planos diferentes em hardware. Existem jogos com paralaxe, como sempre, mas é utilizando técnica de software para fazer isso. O Super Graphics, portanto, tem essa capacidade através desse segundo chip, pelo que eu entendi, é por aí o caminho. Mas assim, outro detalhe é que ele tem mais memória RAM para os jogos usarem, e eu acho que acaba aí. O restante é idêntico. Os chips de áudio e processamento, CPU, são todos rigorosamente o mesmo do PC Engine. O que torna ele uma máquina absolutamente compatível com o TurboGrafx. Então o que acontece? O tal do Super Graphics, que ninguém conhece, quase ninguém conhece, o cara comprava o Super Graphics e ele tinha um PC Engine, beleza, que tem um acervo extenso, maravilhoso, né, tal. Foi lançado em várias regiões. Então não assim, o console em si, ele não é como o 32X da Sega, que é um acessório, né? Você compra o 32X, ele por si só não roda os jogos, ele depende da existência do Mega Drive, né? Ele é um add-on, né? Ele é um acessório. Ainda que o 32X adicione, ao meu ver, mais características do que o Super Graphics adicionou. Se você pensar o Super Graphics como uma espécie, né, de 32X, e é uma maneira de enxergar, apesar de não ser tecnicamente isso, é uma maneira de enxergar. Então, nesse aspecto, o 32X e até o próprio Sega CD também porque o Sega CD ele não apenas adiciona o CD, a leitura de disco óptico, ao Mega Drive, né? Ele tem algumas características que infelizmente não foram muito usadas, mas nos jogos que usaram ficou sensacional no Sega CD. Então não é o caso, de novo, do Super Graphics. O acréscimo é pequeno, assim, é marginal. Bom, mas como eu disse, áudio é idêntico, por exemplo, é o mesmo áudio. Mas o que pode tornar interessante, aí você vai viajar comigo, é o seguinte: você imagina um fabricante lançando um novo console de alguma maneira. Nessa época em especial, essa época do Sprite ainda, né? Do 2D. Você quer chamar a atenção de alguma maneira, né? Os seus jogos tem que chamar a atenção. Tem que chamar a atenção. Então, o que eu vou buscar aqui com vocês, galera? Eu já joguei todos os jogos. Vou revelar para você agora o acervo do Super Graphics, que você vai ver integralmente nesse vídeo. 5 jogos. Este é o acervo do Super Graphics. Eu acredito, e aí você vai me corrigir aí nos comentários se eu estiver errado, eu acredito que seja o console oficial de videogame lançado com menor acervo de jogos da existência. Eu acho que é o Super Graphics. Se você até contar acessórios como o próprio 32X que eu citei, o 32X tem mais jogos do que 5. O Sega CD tem bem mais. O que mais, né? O Philips CDI tem mais do que 5. Apple Pippin, não sei quantos tem. É isso.
posso me passar numa plataforma estranha. Vectrex, eu sei que tem mais de 5, Vectrex. Virtual Boy tem mais de 5. Então, será que a plataforma oficial de videogame com menor acervo é o SuperGrafx? Pode ser que seja. Porque lembrando, ele é compatível com o PC Engine, aí torna o acervo grande, mas não é o console. O console ele realmente foi lançado como um novo console. SuperGrafx, ele tem um novo design, né, visualmente ele tem um novo design, é completamente distinto disso aqui. Então, talvez seja. Nós vamos olhar os 5 jogos e o que eu vou buscar com você. A gente vai buscar o TOC. O TOC SuperGrafx. Vamos, né? Vamos ver. Vamos ver se a gente encontra, né? Eu acho que vai. Porque, de novo, o desenvolvedor, ele, imagino, né, que ele vai querer chamar a atenção. Vocês vão ver que tem um jogo mais proeminente do SuperGrafx. Eu vou dizer logo que é o Ghouls 'n Ghosts. É o mais popular, disparado, né, dos 5 jogos. E no final vai ter uma surpresinha. Existe um 6º jogo do SuperGrafx. Você vai ver do que se trata no final do vídeo. Mas a gente vai se concentrar mesmo nos 5 oficiais direitinho. Eu acredito que não tenha nenhuma cena homebrew para o SuperGrafx ainda. Nunca ouvi falar de nada feito para ele. Então estamos realmente congelados no tempo. É um console que está congelado no tempo. Mas de novo, é um console oficial, não é esse aqui. Aliás, eu gostaria de poder mostrar ele para você, o console real, fisicamente, né? Quem sabe se Joe do GameSack, puxa vida, seria uma honra se ele pudesse me dar uma força nesse aspecto. Será, Joe? Hey Eric, you guys in Brazil love Sega, right? Well, let me show you my favorite Sega system, the SuperGrafx. The SuperGrafx, it's right side up now, you can read it. Wait a minute. This isn't made by Sega, is it? Well, I still like it anyway. The SuperGrafx is amazing. It can play 5 games. Can you believe that? 5 whole games! Wow. Well, actually, it can play the entire PC Engine library. In fact, I use this exact system on my show GameSack a lot. Whenever you see a PC Engine game or a TurboGrafx game, even a CD game, it's this guy, because I also have this little thing that hooks on the back of it, and you can play all the cue card games, you know, TurboGrafx games, even the CD games, the arcade CD games. So I use this a lot, and it has this little switch back there that I keep in PC Engine mode. I only switch it to SuperGrafx mode when I play a SuperGrafx game, but I always use this. I love the SuperGrafx. Ah yes, the SuperGrafx with 5 whole games. 1, 2, 3, 4, 5. This one is probably my favorite, but this one is also really good. It's a spaceship shooter, so it has kind of that cosmic effect, you would say. I like them all actually, but these 2 are probably my favorite. Anyway, thanks Eric. SuperGrafx. Uau, obrigado Joe. Que honra extrema para o Cosmic Effect ter a participação de Joe do GameSack aqui com a gente. Este é o vídeo mais especial do Cosmic Effect até hoje, por causa da participação de Joe do GameSack. Sim, eu sou tiete do cara. Então, mais uma vez, Joe, não tenho como agradecer. E vamos dar uma espiada nos jogos do SuperGrafx capturados e jogados no Mr. FPGA. Eu não tenho o SuperGrafx. E o Mr. FPGA é a minha saída. O Mr. FPGA, para quem não sabe, implementa hardware existente em um chip FPGA, que é um chip que pode ser programado para operar com outros chips. Então, os chips do SuperGrafx estão implementados no chip FPGA do Mister. E aí a gente pode jogar com altíssima fidelidade, talvez fidelidade é o que eles chamam de com fidelidade de ciclo correto ao hardware original. Então, mais uma vez, a gente vai estar jogando pelo Mister. Eu vou estar usando um controle de PC Engine mesmo,
Existe o controle do Super Graphics, me parece, mas é similar demais ao do TurboGrafx. Eu estou usando um de 3 botões oficial de época do PC Engine para jogar. Mesmo no Mister, eu consigo usar o controle no Mister através do RetroPad 32, que é um acessório brasileiro, que até o Joe do GameSack possui esse acessório, olha só. E esse acessório permite a gente ligar qualquer controle de verdade original em qualquer console, incluindo o Mister. Então a gente vai jogar com essa fidelidade, pelo menos. Certifique-se de estar em 60 FPS, como sempre, apague as luzes. Vamos viajar nos 5 jogos e uma surpresinha do Super Graphics. O Mister FPGA, o nosso novo companheiro de jornada. É uma maquininha minúscula, mas eu adoro essas luzinhas de ficção científica anos 70 dele. Oh yeah! Para jogar os videogames e os computadores que eu não tenho, ele é perfeito. É o mais próximo do real que você pode ter. Tem até um botão de reset. 2? Uau! É videogame mesmo. E videogame pede controle. A gente vai usar um controle de época do PC Engine de 3 botões. Um modelo de 3 botões. Como você deve imaginar, o Mister só tem portas USB para controle, mas o RetroPad 32 do meu amigo Bruno faz a mágica. Aí quando você faz isso, liga e vai para a TV, é só escolher qual o console. Super Graphics. Estamos numa altura de 20 mil pés no Oceano Atlântico Norte. E essa é a música que você escuta quando está lá. Senhores, este é 1941 Counter-Attack, um jogo de guerra, onde navios são abatidos. Ele veio do fliperama direto para o Super Graphics e veio muito bem. Olha o tamanho desse chefe. Olha ele explodindo. É o Super Graphics em ação. A Hudson Soft portou esse jogo da Capcom e trouxe o submarino. Olha ele emergindo, quase transparente, eu disse quase. E ele vai morrer na cachoeira. Isso, partes do cenário são destrutíveis. E a gente adora isso em jogos de pixel. Olha a vaquinha. Bem Radiant Silver Gun, não? E como eu adoro a videogame music dessa fase dos jogos. Veja que você está em combate com um chefe gigante, imponente. E a música é alegre, simpática. Morra, chefe. Curta o paralaxe dos VDPs do Super Graphics, mas atente para o fato de que está com tiro padrão, hein? Tudo bem que ele é infinito, mas não é o melhor. Pegue o míssel, isso. Agora use-o bem, porque ele acaba. Esse chefe é complicado, você precisa destruir as partes. Foi-se uma. Dê a volta. Será que aqui por cima tem colisão? Tem. Você não morreu porque 1941 Counter-Attack tem life. Naquele momento eu perdi um, isso. Opa, agora perdi outro. Calma, destrua os foguetes. Isso, agora tem que pegar o grandão. Cuidado com o fogo que ele expele. Boa. Cuidado com o fogo que ele expele. Não. Foca no último canhão. Isso. Destruição em massa. Acabou. Acabou. Falta a cabeça. O alvo deve ser o foguete. Isso. Você só tem um life. Cuidado. Foque no foguete. Isso. Mas lembre-se do fogo. Último life. Aí. Passamos de fase e ganhamos uma medalha. E medalha aqui não é só com decoração, não. É life extra. Agora você tem 5. Pegue o míssel e veja o jogo anoitecer. Você está na guerra há muito tempo. A noite caiu. E o chefe desta noite é um tanque. Um tanque Super Graphics que a gente conseguiu destruir. Em Counter-Attack você também tem uma bomba, que é uma espécie de kamikaze de guerra. Você perde um ponto de life em troca da bomba. São as regras da guerra. E nesse avião gigante, ao som dessa feliz música de chefe, nossa guerra termina. Deixe sua marca. CFX. Nosso segundo jogo é o Madu King Granzort, com essa abertura que me lembra a abertura de Devil Crash do Mega.
Bom, ao contrário de 1941, que vimos agora, este não foi desenvolvido pela Hudson, e sim pela Mutec. Veio de anime, é de mecha, e eu vou usar o turbo. Ah, se vou. Você tem 3 robôs, o vermelho com a espada, o verde, que atira, e o azul, que tem uma lança. O melhor é o verde, disparado. E pela história do jogo, me parece que estamos na Lua. Sim, lá no fundo é a Terra. Você tá vendo água e vegetação na Lua porque ela foi terraformada. Oh yeah. Logo, logo você descobre que na Lua tem caverna e você está numa delas. Esse é o Shield, escudo. E esse cara parece um chefe de Legendary Axe, não? Aliás, os chefes são bem legais. Essa serpente é como aquela de Strider. Tem que atirar na cabeça, Eric. Na cabeça. Aí não adianta. O robô verde tem uma habilidade de voar por alguns instantes. Uma espécie de jetpack. Algumas fases bem compridas, bem labirínticas como essa, pedem esse jetpack. Outro detalhe que eu percebi que o jogo pede a você é vida extra. Você precisa de toda a vida extra possível. O jogo te dá muitas. Vê? É porque é o seguinte, sem o escudo você morre com um hit. Aqui nessa selva, por exemplo, eu já tô sem vida praticamente. E aí você encontra isso, 6 vidas extras. É comum nesse jogo. Estratégia desse chefe, guerra de life. Vai! Agora lembre-se, você só tem um life. Pause. Vai dar. Isso. Entre aí nessa coisa. E lembra do que eu falei sobre pegar vidas extras? Veja como elas escorrem pelos seus dedos enquanto você descobre a fase. É porque lembre-se, é um hit e não tem continue. Nenhum. E os fãs de Afterburner ficam como no Super Graphics? Ficam bem com Battle Ace. Esse é da Hudson. Escute a simpática canção de abertura. Bom, Battle Ace é um pouco mais ficção científica do que Afterburner e também você está dentro do cockpit, o que nos lembra G-Lock, o amigo de Afterburner. E sim, você tem a metralhadora com um botão e com o outro o míssil teleguiado, oh yeah. Põe o Super Graphics, entra onde aqui? Quem sabe manipulando esses sprites? O que você acha, Joe? Tá manipulando? Não tenho certeza. O que eu tenho certeza é que esses raios me matam. Battle Ace tem alguns desafios desse tipo. E alguns não são fáceis. Aqui, por exemplo, tem de passar no meio. Se tocar, morre. Os chefes são mais Space Harrier do que Afterburner. Olha isso. E esse? Tem de atirar bem no meio quando ele se une. Isso. Esse dá medo, cara. É pra acertar na boquinha ou no terceiro olho? Acho que é no terceiro olho. Pelo que eu percebi, dá pra fazer aquele 360 graus, assim como em Afterburner, colocando pra esquerda e pra direita. Eu usava muito esse recurso pra escapar dos tiros em Afterburners, aqui não tem dado muito certo. Aliás, Battle Ace fica bem agressivo mais pra frente. Destrua o míssil. E é mais um que não tem continue. Mas tem sound teste, select e run na abertura. Sabe o que eu gosto de fazer às vezes? Se eu não consigo chegar no fim de um jogo, eu procuro a música do fim. Deve ser essa. Escute o clima dela e me diga o que você acha. Será esta a música do final? E chegamos no provável hit do Super Graphics. E ele... Vai, Arthur! Solta o raio! Oh yeah, isso me lembra o Mega Drive. Mas assim, especificamente a capa do jogo. Oh yeah, tá parecido. A clássica chuva veio pro Super Graphics, claro. O Parallax tá aqui, mas será que esse chefe coloca a língua pra fora? Vamos ver. Calma, se aproxime, mas não tanto. Rapid Fire. Aí, língua pra fora. Sim, acaba com ele. Pega a chave, pega a chave, pega a chave. Oh, o Guns N' Ghosts do Super Graphics foi portado pela NEC, o Dai Maikamura, né? Porque só saiu no Japão, como tudo, o Super Graphics. Peraí, isso aqui tá pegando fogo ou eles estão cozinhando alguma coisa lá dentro? Não se preocupe com isso, Arthur, se preocupe com esse inseto. Se preocupe com... Se preocupe com... ele. Você aqui, juntando crânio no Super Graphics. Sério, Firebrand, isso tudo foi você, cara. Vamos aproveitar o Firebrand e testar a colisão de sprite.
Esse é um dos chefes mais quentes que existem. É incêndio no topo da tela, é incêndio no parallax. O chefe é um incêndio. Obviamente ele atira o que em você? Fogo. Ainda bem que você tinha a armadura. Tinha. Bom, e aqui a gente pode imaginar o Super Graphics em ação, uma vez que não tem flicker com vários sprites se movendo, parallax, também não tem slowdown. Mas nada disso adianta se você não correr, Arthur. Não, deixa esse baú pra lá, não perde tempo. Eu avisei. Eu avisei. Oh não, 2020 não. Na Terra? Logo na Terra. Será que este jogo previu o que ia acontecer em 2020? Vamos ver o que a abertura conta pra gente. Isso parece um aeroporto, não? É noite, a cidade ao fundo, além da escuridão da noite, parece pairar sobre este lugar algo ainda mais sombrio. Aldines, jogo de nave da Hudson, para o seu Super Graphics. Escute a música da primeira fase. Veja o ajudante, tem escala? Bem discreta, talvez? Mas se você for acompanhando, olha o que ele faz no final. Uou, ele gira. Muitos frames legais, uns chefes meio R-Type, super detalhados. E a música, hein? Ah, agora entendo o que Joe quis dizer. Realmente, Aldines tem Cosmic Effect. Mas assim, tem mesmo. Olha quem eu encontrei na última fase. No último chefe. Giger, é você? Ao Cosmic Effect, Aldines voltará. Por hora, este foi o Super Graphics. Estes foram seus 5 jogos exclusivos. Mas não acabou. Não, o Cosmic Effect não acabou e não acabará se depender dos meus queridos amigos Patreons. Eles assistiram o episódio do Sega Genesis Mini, que teve outra participação especial, por sinal. Senhores, para fechar, este é Darius Plus, que na verdade é o Darius original portado pro PC Engine. Só que ele é um Hillcard um pouco especial, porque ele recebe um pequeno upgrade quando rodando no Super Graphics, como diz na arte da capa. Você vê ali PCSG bem pequeno. Nesse momento eu estou rodando ele no modo Super Graphics. Agora vamos inserir o Hillcard no PC Engine do Mister. Isso. Bom, durante a fase eu não notei nenhuma diferença, mas quando chegou no chefe, olha o peixão no PC Engine e olha o peixão no Super Graphics. Cadê o flicker? Se foi. Certamente cortesia do VDP adicional, presente no hardware do Super e implementado aqui no Mister, claro. Deu uma espiada lado a lado. E também no segundo chefe, pintou o mesmo flicker, no lado do PC Engine, claro, mas não no Super. E é isso, senhores. Este é Darius Plus. E se você também quiser dar um plus no seu Cosmic Effect, considere se tornar um Patreon meu. Assim você fará parte da nossa incrível comunidade de entusiastas do videogame, como diz ali no texto. Olha. Bom, mas se o Patreon estiver fora do seu alcance, você pode ser membro pelo YouTube. Assim como o Patreon, ser membro pelo YouTube te dá várias escolhas de valor, você quem decide, com quanto quer manter o Cosmic Effect mensalmente. Ainda assim você pode ser sub na Twitch. Inclusive eu sou agraciado com queridos amigos que são Patreons, membros, subs, tudo ao mesmo tempo.
Este canal só existe, realmente, por conta destas pessoas. Nunca esqueça, o Cosmic é minúsculo, mas é insistente. Ah, e temos uma live privada todo sábado, 9 da noite. Já pensou se um dia o Joe do GameSack aparece lá na live pra dar um alô pra gente? Seria demais, hein? Inclusive, falando nisso, vou aproveitar a ilustre presença do Joe aqui conosco e mostrar pra ele umas 2 curiosidades da Tectoy lançadas aqui no Brasil. Hey Joe, just wanna show you 2 Brazilian Sega consoles, oddities. This is Master System portable Master System. It runs on batteries only, no power supply. And you know, it's from At Games actually, that Tectoy here in Brazil was licensing and selling those. They are not very good, just for curiosity. We'll put to the test here on the TV. There are 30 games. Some of the games are Game Gear, actually. Game Gear ports, I think, to Master System. And the other one is a little better. Master System Evolution. It has 132 games, no cartridge port, 2 very bad joysticks. You know those from China, those Mega Drive compatible joysticks. Those are the same, just are blue. But it has more games. Some of the games are Tectoy developed ones, educational games. Lousy games, not needed here, but there are some good titles, and maybe it's some kind of introduction to Sega in Brazil to many people, because they are not very expensive. I think those are even, you can buy these still on Tectoy's website, I don't know, but it's post 2000 game consoles from Tectoy. Let's hook it up on the TV, and those are not very good to capture because they are PAL-M, not PAL, European PAL. You know, in Brazil, PAL-M is more like NTSC, but with wrong colors, different colors. FrameMaster and other capture devices are not compatible with PAL-M, only on interlaced mode. And you know, this is 240p only. So to capture, I have to use those China-made HD video converters that adds a lot of motion blur, you know, but they are PAL-M compatible. But on the CRT, it looks good, okay, you know, composite. Let's go. Okay, let's turn this on, and the Tectoy logo, the new Tectoy logo, and the games, At Games over there. And there are four pages of games, yeah. Some good ones, you know, like Golden Axe, like The Ninja. Snail Maze is here. Of all games, Joe, Snail Maze came. Let's start. Oh, start, yeah. The BIOS, the Master System BIOS comes, and I think we have Snail Maze. Okay, and I'm stuck. Oh, there's a South City. There's a great intro music, Joe. Now, yeah. And you know, Joe, Brazilians love Alex Kidd in Miracle World, Alex Kidd in general, but this is the preferred game by far. There's a secret on the third castle that I discovered back then. One day I'll show you. So yeah, this is the Master System Evolution, Joe, with more than 100 games, but some are Tectoy made, like
like Acerte o Alvo. This is a crap game. Little games, mostly to children, I think. You press C and it goes back to the main menu. I know I have one game here that you like, and many people don't seem to know, Lord of this World. I love this game. I know the pitch is not right, the music is not right. It's a little strategy, but the music is there. The melody is there. And if I recall correctly, Joe, if I enter this house, I hear this song. And it's a beautiful song. Thank you, Joe, and I hope to see you again.